estamos começando mais um Em Pauta para você ligado Rádio Câmara 103,5, TV Câmara, canal digital 11.2 e você que acompanha nas nossas redes sociais oficiais da Câmara Municipal de Sete Lagoas. E eu recebo no Em Pauta a vereadora Heloísa Frois. Heloísa Frois, que está com um tema importantíssimo e ladeada pelo delegado regional Dr. Alexandre Viana Correia e o Dr. Fernando Dias da Silva, que é chefe do Departamento de Polícia Civil 19ª. Heloísa, mais uma vez, obrigado por participar do mais um Em Pauta da Rádio Câmara de Sete Lagoas e TV Câmara. Obrigada é uma oportunidade muito importante porque o assunto aqui hoje é um assunto de utilidade pública mesmo. Dr. Alexandre Viana Correia, prazer em recebê-lo no Em Pauta. A satisfação é nossa estar aqui participando. Dr. Fernando Dias, prazer em recebê-lo na Rádio Câmara e TV Câmara de Sete Lagoas. Prazer nosso estar aqui na Rádio Câmara de Sete Lagoas. Agradecer primeiramente pelo convite, pela oportunidade de estar conversando com a sociedade de Sete Lagoas. Cumprimentar a vereadora Heloísa Frois pela iniciativa de trazer essa pauta que é importantíssima para todos, para a segurança, para o conhecimento da população, e agradecer especificamente pelo convite de poder a gente estar aqui, podendo estar debatendo esse assunto nessa tarde e talvez trazendo um pouco de informação para a população, que eu acredito que isso possa ajudar muito. Muito obrigado pela oportunidade, cumprimento toda a sociedade de Sete Lagoas, os ouvintes, e obrigado mais uma vez pela oportunidade. Muito bem. Vereadora, há pouco você fez uma audiência pública, né? Cidade Segura, que também vai ao encontro desse tema de hoje, que é o crime cibernético, é o crime virtual. Então, dados indicam que 71 milhões de brasileiros já sofreram crimes cibernéticos. Então, a gente olhando aí no universo de 250 milhões de habitantes, a gente tem aí quase que todo mundo, né, foi alvo desses crimes. Eu gostaria que você começasse esse nosso bate-papo falando um pouco sobre essa bandeira que você está levantando, que nos atinge diariamente. Sim, eu trabalho na Associação Comercial e Industrial de Sete Lagoas e a gente realiza o que a gente chama de consulta de balcão. Aquela pessoa que tem alguma negativação em seu CPF ou CNPJ vai até, né, a sede da ACI e a gente faz presencialmente com aquela pessoa uma consulta de seu CPF ou seu CNPJ mediante os documentos originais. E já há algum tempo que a gente tem notado que algumas pessoas que estão com o nome negativado, o que isso quer dizer? Estão com o CPF ou CNPJ lançado nos bancos de dados como devedor de alguma outra terceira empresa. As pessoas chegam para fazer consulta e quando elas veem que a negativação permanece no CPF ou CNPJ, elas falam assim, gente, mas eu recebi um boleto em casa, eu já paguei, essa dívida não existe mais. Eu recebi pelo WhatsApp um boleto, eu recebi pelo WhatsApp o número de uma conta para fazer o depósito e quitar a minha dívida e a dívida ainda permanece aqui no meu registro, no meu CPF ou CNPJ. E esse número tem aumentado muito. Então, mediante isso, a gente procurou a delegacia da Polícia Civil, fizemos até um boletim de ocorrência, porque nós estamos percebendo que existem quadrilhas espalhadas aí por todo o território nacional, que elas se apropriam, né, dos dados pessoais dessas pessoas, conseguem inclusive o telefone e através de telefone ou contas fictícias de e-mail enviar boletos e dados para que essas pessoas paguem aquela dívida que realmente existe. E é um grande golpe. É verdade. E a gente sabe dos principais crimes, né? Fraudes por e-mail, fraude de identidade, informações pessoais, né, são repassadas, roubo de dados financeiros. Então, são os principais crimes cibernéticos. Aí eu pergunto, doutor Fernando, é uma terra sem lei a internet? Pois é uma pergunta extremamente apropriada. A internet, ela veio para poder facilitar e aumentar o fluxo de comunicação, tendo visto que a gente vive hoje um mundo globalizado, e ela é extremamente produtiva na dinâmica atual, tanto da economia, quanto da educação, quanto para o dia a dia. Mas, ao mesmo tempo, ela acaba abrindo uma possibilidade de novas invenções delitivas, né? E a pergunta é um campo sem lei? Não. Não é um campo sem lei. A gente tem até a lei, na verdade, a lei 12.000
965 de 2014, que foi classificada como marco civil dos dados, né? Essa lei veio para poder estabelecer alguns regramentos específicos com algumas relações jurídicas determinadas, né? A inviolabilidade da intimidade, né? Porque aí a gente teve vários insights e vários fatos criminosos com relação à inviolabilidade da intimidade, tanto é que mais tarde nós tivemos a Lei 12.737, que foi a Lei Carolina Dickmann, né? Que em razão da violação das intimidades, tudo isso feito através da internet, que não foi criado para o mal. Assim como tudo não foi criado para o mal. Mas a mente humana, infelizmente, acaba desvirtuando. E são mentes inteligentes, né? Que usa para mal, né? Eu chamaria doentia, né? Porque o homem nasceu para ser bom e viver em sociedade. E as pessoas acabam desvirtuando esse comportamento racional para poder fazer com que um fato que veio para poder auxiliar venha acabar prejudicando, né? E além desse fato, a gente tem, ela regulamenta também a inviolabilidade dos sigilos, né? Então, todos os dados sigilos, que é um dos fatos que está em pauta aqui, por exemplo, que são os bancos de dados, eles também são regulamentados e protegidos pela lei do Marco Civil. Além de tanto outros dados específicos e fluxos que correm dentro desse campo da internet. Hoje a gente tem em pauta junto ao Supremo Tribunal Federal, correndo junto ao Congresso e ao Senado, a pauta é fake news, que também vem um novo modalidade, né? Modalidade, um novo problema, né? Que hoje todo mundo tem a informação de pronto. O que a gente não tem é a confirmação da informação, né? Então é o grande problema. Mas a internet, ela vem se regulamentando, né? Na verdade, vem impondo a regulamentação, ou seja, ela vem colocando regras, limites, impondo, às vezes, sanções de ordem legal, sanções de ordem judicial, assim como a gente já viu o Telegram suspenso, a gente já viu o WhatsApp suspenso. Por quê? Por não cumprir ordem, né? O Twitter agora, do Elon Musk. Mas o fato ela vem caminhando, a lei vem caminhando para poder fazer as regulamentações. E aliado a isso, né, a gente tem aqueles que aproveitam dos dados, né, que estão protegidos pela lei de dados gerais, de proteção dos dados gerais, e acaba aproveitando esses dados como uma quebra do sigilo dos dados e para utilizar para a prática de outros fatos ilícitos, mas no campo do ilícito penal. Que aí a gente tem um exemplo que a gente vai dar é o furto de dados de pessoas para emissão de boletos bancários, para notificar verdadeiros devedores, né, mas para efetuar pagamento a falsos credores, né? Então, apresenta uma dívida real que a pessoa possui e ela tem conhecimento de que ela é devedora, né? Só que o credor que se apresenta para receber o crédito é falso, né? Ele oportuniza talvez uma vantagem com grande desconto, emite um boleto, o credor conhecedor e de boa fé e na oportunidade, e ainda mais hoje, né, que todo mundo com a preocupação do superendividamento se preocupa em fazer as quitações, acaba quitando uma dívida específica de um boleto que ela sabe que é devedora, talvez com valor menor, que possibilita a ela uma oportunidade de pagamento, e só que o credor é falso, né? Então a pessoa acaba, infelizmente, dentro da boa-fé, né, iludida, dentro de um ardil praticado por uma pessoa, e acaba aproveitando dessa oportunidade para poder ter uma vantagem ilícita. Isso, dentro do direito penal, nós tipificamos como crime de estelionato. Não tem o crime específico do crime estelionato digital. É um apelido que nós demos porque ele utiliza da ferramenta da internet e da furto dos dados, que parece que é brincadeira, mas é aquilo que nós mais temos importância, né? Assim, furta os dados das pessoas e, aproveitando dessa oportunidade, faz a aplicação do golpe de estelionato. Então, é uma preocupação muito grande que a gente tem. E isso, eu vou falar com o senhor, a vítima desse crime,
ela não é escolhida a dedo, não. Qualquer um pode ser, eu posso ser. Quem nunca, né? A vereadora Heloísa pode ser, doutor Alexandre, o senhor. Eu estou falando aqui porque aqui a gente tem pessoas que têm. Eu participo aqui são 26 anos trabalhando com segurança pública, né? A vereadora aqui com a vida pública e com conhecimento já na ACI, né? Doutor Alexandre com a experiência policial, a gente não está imune a ser levado a engano. Mas como é que a gente vai fazer? Né? O que a gente faz? A gente vai ficar crucificando a internet? Não, não é o caso de crucificar a internet. Mas o caso é que nós comecemos a mudar nossas rotinas. Né? Como? Determinando e fazendo com que a gente tenha mais cuidado na apuração de dados. Eu vou contar o meu exemplo, pessoal. Eu não pago mais boleto que chega via correio, que emitem para mim. Geralmente eu acesso o site de onde oficial, eu tenho, né? As contas, né? Então eu vou colocar a CEMIG, por exemplo. A CEMIG eu pago a conta da CEMIG sempre. Eu já converso diretamente com o WhatsApp da CEMIG. Eu peço que a CEMIG me mande a minha fatura, que aí ela faz uma conferência de dados via número de instalação, via CPF, confere meus dados e me emite o boleto para eu poder fazer o pagamento. E aí se eu faço com a CEMIG, eu faço com a água, eu faço com as minhas contas especiais, com o meu cartão de crédito, eu não pago a fatura que chega. Papel em si? Não. Eu entro dentro do aplicativo do meu banco, eu emito uma nova fatura dentro do meu banco, sem emissão de papel, e faço o pagamento dali. O quê? Isso é um método que eu venho fazendo especificamente para poder eu mesmo não ser vítima, né? Então eu acho que condutas assim acaba permitindo que a gente tenha mais cuidado. Estou imune? Não, lógico que não. Em momento algum. Em momento algum. Porque a internet ela permite, né, aliada à tecnologia, que os seus dados fiquem expostos e as pessoas têm a capacidade de ter robôs, né, robozinho de informática que consegue fazer essas ligações o tempo inteiro, conferir, emitir e fazer esse lançamento e a toda hora nem sempre a gente está 100% diligente, né? E quando a gente não está 100% diligente, a possibilidade que nós temos de poder estar sendo iludido ou pela pressa do dia a dia, né? Ou de repente pelo estado emocional daquele momento, a gente pode ser mais fácil considerar como vítima. Eu brinco que crime ele é um triângulo, sabe? Então o crime você depende de uma vítima propícia, um autor pré-determinado e um lugar que pressupõe essa oportunidade. A internet é um lugar aberto, né? Isso sem falar da Dark Web. Essa é mais complexa. Essa é mais complexa ainda, que é fruto de crimes de toda ordem. E especificamente aqueles mais repugnantes, né? Com abuso sexual, pornografia, pedofilia. Esse está bem na raiz da internet, né? Esse está no submundo. Submundo mesmo. Realmente da internet. E é um lugar de atuação altamente ilícita, né? Porque é difícil fazer essa identificação, né? A gente fica admirado como as pessoas gostam e praticam isso, né? Mas hoje a gente já tem frente de atuação muito forte, principalmente com a Polícia Federal no combate à pedofilia, pornografia infantil. A gente tem grandes operações. Então eu percebo que isso vem cada vez mais sendo objeto de intensificação, né? Mas a gente tem que ter essa prudência, né? E isso sem falar do metaverso, né? Que é uma nova oportunidade que se abre e a gente tem que estar atento a essas mudanças também, inclusive com regulamentação do metaverso, né? Porque é um campo também que ainda não está devidamente delimitado o que pode, o que não pode, né? Eu me lembro inclusive da oportunidade de ter visto uma mulher sendo noticiando o assédio excessivo dentro do metaverso, né? Então, assim, e aí como a gente vai tratar esses fatos criminosos, né? Então isso só para poder ver qual que é uma novidade, mas as novidades não implicam receio, implicam necessidade de tomar cuidado, né? Tomar cuidado, e é o que a gente
traz aqui hoje, né, especificamente aquele na modalidade de estelionato, que vem tentando obter vantagem ilícita e indevida, financeira, aproveitando da oportunidade daquele que já se encontra numa situação talvez mais vulnerável, tá? Com dívida, né? Onde ele tem os seus dados expostos e pode ser vítima a qualquer momento. Tá? A gente trata esse fato dentro do crime, o crime de estelionato. O Código Penal tem uma previsão de 1 a 5 anos, é a pena que vem de reclusão de 1 a 5 anos, é a pena que prevê dentro do crime de estelionato. É um crime que a gente trata, é um crime de ação penal pública condicionada. O que isso quer dizer? A gente necessita que a vítima vá até a delegacia e noticie esse fato. Às vezes a vítima diz assim, nossa, mas aqui eu não vou fazer, que eu estou com vergonha, porque via de regra a pessoa vítima de estelionato, ela tem vergonha de dizer... Eu não acredito que eu não caí nessa, né? Ela tem vergonha de reconhecer que ela caiu num golpe. Exatamente. Ela tem vergonha de falar porque ela, assim, olha, eu fui boba. Não, ela não foi boba. Eu caio. Qualquer um de nós aqui cai, né? Todo mundo está sujeito. Ela não foi boba. Na verdade, as pessoas têm uma mente tão doentia e tão perspicaz que elas conseguem manipular e levar, né? Então, é importante que a gente tenha conhecimento desses dados. Então, a pessoa foi vítima de estelionato. É importante que ela vá à delegacia de polícia, que ela vá noticiar esse registro, traga esse registro, colha a maior quantidade de dados possíveis. O telefone, áudios, prints de tudo, né? Datas, CPF, as transferências, sabe? E para poder levar a unidade policial para que a gente possa mapear, ver, sabe? E a partir daí a gente começar a trilhar o caminho para poder chegar a essas pessoas, tá? Por quê? Porque se a ação é pública condicionada. Se a vítima não reclama, não chega ao conhecimento da autoridade policial, não chega ao conhecimento da segurança pública. Aí a gente trata isso como cifra negra. Então é como se não existisse no mundo. E a verdade, a gente está falseando a realidade. Então é importantíssimo que a primeira pessoa registre, traga esse fato para a realidade e faça a notícia. E aí, nós, né, tratando aqui da delegacia regional, a delegacia regional tem uma equipe de inteligência que vem se especializando no combate aos crimes cibernéticos. Na verdade, fala crime cibernético, mas aqueles que utilizam, na verdade, as tecnologias da internet e dos cybers para poder fazer a aplicação de golpes ou aplicações, né? Aqui a gente tem exemplos de compras com cartão clonado, compras falsas, cancelamento de cartão, furto de dados, Pix falsos, sabe? Então, assim, é uma modalidade, sabe? É grande de invenções. E assim, logicamente, o que nós temos que fazer? Principalmente o cuidado nos pagamentos, sabe? Crie para você mesmo uma regra de conferência, sabe? Você organiza suas contas, toda vez que você for fazer um pagamento, seja por aplicativo, né? Vamos lá, utilizar a internet própria, ou o seu pacote de dados para poder fazer os pagamentos. Nada de internet de Wi-Fi, nada de internet de café, internet de praça de alimentação, nenhuma internet aberta, internet de dados específica para você poder fazer os seus pagamentos específicos, né? A gente tem ainda, e é muito interessante, porque como é que eles fazem? Eles gostam muitas das vezes também de pegar o celular, né? Furta o celular e furta seus dados, né? Ou então faz as conferências seus dados. Existe hoje quem já tem um celular específico para poder fazer os pagamentos e Pix, que fica em casa e já sai com um celular específico, com um smartphone, um Android ou só para agenda, só para conversa e o WhatsApp, sem movimentação bancária, porque caso furte ou caso seja recebido, a pessoa não tem essa facilidade, né, para poder ter acesso aos seus apps bancários e fazer transferências, né? A guarda das suas senhas pessoais, né? Então, às vezes tem gente que coloca senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então, assim, a necessidade de se manter senhas devidamente guardadas, né, para poder você não ter essa violação imediata, né? Ficar mais simples. Trazendo para a seara de Sete Lagoas, doutor Alexandre, eu gostaria que você falasse esses crimes, assim, para dentro da nossa casa, né, que a gente fala de Sete Lagoas e região,
também aparece o tempo todo esses boletins de ocorrência em cima dos crimes virtuais. A incidência. É assim. A delegacia regional tem o posto de registro de ocorrências e a gente sempre verifica, né, diariamente, de várias pessoas que procuram para informar de serem vítimas de esses golpes, né? Golpes do Pix, o golpe do falso sequestro, tem golpe da venda do LX, né? A infinidade, é difícil até de acompanhar a quantidade, né, de golpes que se criam aí todo dia, né? Uma novidade. Então, principalmente eu tenho visto entre as vítimas que chegam lá, principalmente pessoas idosas ou pessoas de baixa escolaridade, né? São as que mais caem nas mãos desses criminosos. E realmente causa até consternação às vezes. Chega a pessoa simples e relata ter sido vítima de um golpe aí, perdeu 4, 5 mil reais, coisa que às vezes é dinheiro que uma economia de anos e anos que ela tem ali, perde de repente, né? Numa transação, uma ação rápida, né? Uma ação, né, mal pensada, e a importância, né? Então, o que o doutor Fernando falou aqui, esses cuidados que a gente precisa ter com a internet, para não ser vítima. Dificultar pelo menos as ações, claro, né? Claro. Eu observando aqui números, vereadora, assim, é coisa espantosa, né? 31,5 bilhões de tentativas de golpes em empresas. Então a gente imagina 31 bilhões e meio de tentativas. Então eles estão o tempo todo, como você diz, doutor, os robozinhos, né? Eles vão tentando, quer dizer... 24 horas por dia. Então, no universo de 31 bilhões, quantos não passam, né? O serviço que a gente tem prestado também lá no balcão da CI é informar as pessoas que não existe milagre para pagamento de dívida. Por exemplo, se uma pessoa deve 4 mil reais, ela sabe dessa dívida, ela recebe uma ligação ou um boleto, a gente vai negociar, por R$1.000 você quita a sua dívida. Não existe esse milagre, não existe essa redução tão drástica do valor devido. O que pode haver é redução de juros, de correção, de multa, mas se a pessoa deve 4 mil e ela recebe por telefone ou recebe um boleto em casa, não para você quitar a sua dívida de 4 mil, estamos dando um super desconto, você paga R$1.000. Não existe esse milagre. Então, o que a gente sempre orienta as pessoas que chegam lá no nosso balcão é para procurar presencialmente o credor, né? Porque até os telefones, né, que aparecem em sites, vamos, né, pegar o nome de uma loja fictícia aqui, né, Varejão Frederico. Aí a pessoa coloca lá um número de telefone falso, né, coloca no site, então a pessoa liga naquele número achando que está falando o número correto da empresa e não está. Então, o que a gente tem orientado muito é que elas procurem presencialmente o credor e ali sim elas façam a negociação, que não aceitem nenhuma negociação por telefone, por e-mail, pela internet. A gente ainda fala muito assim, olha, banco nenhum vai até a sua casa. Não liga para você pedir banco nenhum liga transação. pedindo, conferindo dados de cartão por telefone. Isso não existe, né? Conforme o doutor Alexandre disse, normalmente são pessoas, né, mais simples, de menor escolaridade e que no afã de quitar uma dívida, e aí ficam com dois problemas, né? Perdem o dinheiro real e a dívida não é quitada. E ainda arrumam o emocional bem abalado, né? Muito. Doutor, tá olhando, pesquisando, tem o cyberextorsão, que aí é uma coisa mais cruel, né? Que o cyberextorsão é aquele que exige dinheiro para evitar te colocar numa saia justa, por exemplo. Que a chantagem... Que a gente vê muito, eu não sei se talvez... Porque assim, a gente sabe que é uma lei, né? Pode ser preso de 1 a 5 anos de prisão e tal. Mas a mídia divulga muito quem foi preso na área política, na área de qualquer crime, né? De tráfico. Mas a gente não vê pontuando essas pessoas que vão para trás das grades. Então eu acho que essa demanda de mostrar que esse está sendo preso porque ele lesou uma pessoa virtualmente. A gente não vê quase isso nas mídias, hein? Você vê todo tipo de prisão, menos essas que são os crimes cibernéticos. Você fica sabendo que foi tirado do ar e tal, mas e a cadeia? E eles vão para a cadeia, doutor? Tem gente presa por isso? Falando assim abertamente? Vamos lá. Primeiro a gente vai falar porque tem várias modalidades, né, de crime, né?
Então, a primeira delas que a gente está falando do estelionato, é aquele que tenta obter vantagem específica. Hoje a gente tem o estelionato digital que tem pena de 1 a 5, né? Então, ele único e exclusivamente com pena de 1 a 5, né? Com pena de 1 a 5 ele inicia com a possibilidade de suspensão condicional do processo. Então, ou seja, a pessoa, uma vez iniciado o processo, ela pode ter o processo dela suspenso mediante condições. Suspenso mediante condições se ela cumprir as condições determinadas, isso pela lei, né? Que aí é não frequentar determinados lugares, ter endereço fixo, comparecer mensalmente, ressarcir o prejuízo. O processo fica suspenso por até 5 anos e, uma vez cumpridas essas condições, ele se encerra sem pena. Está na lei, tá? Isso desde 1995, está a Lei 9.099, né? Agora a gente teve também a lei, o pacote anticrimes de 2019, né? Que inseriu dentro do ordenamento jurídico o artigo 28A dentro do Código de Processo Penal. O artigo 28A ele trata da ANPP, Acordo de Não Persecução Penal. O Acordo de Não Persecução Penal ele é uma ferramenta jurídica e é um instituto que copiado, inclusive, dos Estados Unidos, para oportunizar aquele que praticou crimes sem violência ou grave ameaça contra a pessoa, a possibilidade de fazer a verdade nos Estados Unidos chama-se bargain, né? Aqui é acordo de não persecução penal, para que ele faça um acordo para fazer alguma coisa de prestar um serviço à comunidade, uma contrapartida, né? Penas pecuniárias, para evitar que ele seja denunciado. Então, isso aí foi inserido, está inserido desde 2019, começou em 1995 com o Instituto da Transação Penal, Instituto da Suspensão Condicional do Processo, os PRO, e hoje a gente tem o 28A com o Instituto da Acordo de Não Persecução Penal. São institutos que permitem esses institutos que chamam-se institutos despenalizadores. E às vezes por isso, às vezes nos crimes de estelionato, a gente talvez não veja especificamente a punição efetiva da constrição da liberdade em si, mas penas outras, como prestação de serviço à comunidade ou pena pecuniária, né? Então é isso aí, tratando de uma espécie de crime. E a gente tem outros crimes, que aí como se diz, o cyberextorsão, que aí a gente vai partir para a extorsão, aqueles que às vezes, em razão de ter posse de determinadas informações de conteúdo pessoal, passam a fazer uma extorsão. A extorsão aí já é uma nova modalidade de crime, que é um apenamento mais alto, que aí a gente vai ter crimes mais altos. O que a gente tem feito aqui em Sete Lagoas? A gente tem trabalhado especificamente para formação e encontro da organização criminosa como em si, para que a gente possa vincular os crimes específicos típicos, né, seja estelionato, seja extorsão, vinculado com o crime da organização criminosa, para que a gente demonstre a existência de uma formação maior para trazer um patamar de discussão em pena mais alta. E a gente, então, chegar até ao final com aquilo que a gente entende que seja uma pena mais efetiva e mais educadora. Isso, pelo menos no meu ponto de vista, embora possa estar sendo contrário a muitos pensamentos, mas eu entendo que a sanção penal, com a constrição da liberdade, com a pena privativa de liberdade, ainda para mim, um remédio salutar contra a impunidade. Então a gente trabalha meio que dentro antídoto, dessa né? elaboração maior de crime, que é a formação da organização criminosa, com o alinhamento aos crimes específicos, seja estelionato, seja extorsão, para que a gente possa chegar nessa pena maior. Mas existe, o que eu estou falando aqui é fato real, ele está na lei, existem os institutos penalizadores que acabam trazendo essa gama de oportunidades que permite, às vezes, essa evasão da pena privativa de liberdade. E evasão não no sentido ilícito, é no sentido legal, porque trabalha dentro das oportunidades que a própria lei construiu. Fazendo uma linha do tempo, quando a pessoa é lesada, virtualmente, como a gente está dizendo aqui o tempo todo, de alguma modalidade, ela vai e faz o boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia Civil.
Até onde vai a investigação da Polícia Civil e até qual momento, a partir de quando, ela passa a ser uma busca federal, por exemplo, uma investigação mais federal? Tá, aí a gente está tratando de regras de competência. Existe hoje dentro do ordenamento jurídico as competências de apuração conforme os entes federados. Então a gente tem o ente federado União e os entes federados que compõem a União, que são os estados. As polícias civis compõem a polícia judiciária de apuração e de investigação dos crimes de competência estadual. E a Polícia Federal, ela tem competência para apurar os crimes de competência federal. Os crimes de competência e atribuição da Polícia Federal, eles estão previstos no artigo 109 da Constituição Federal. Basicamente, quais são os crimes que a Polícia Federal deve atuar? Todos aqueles crimes em que tiver como vítima a União, autarquia ou empresas que tenham capital, autarquia federal, empresas que tenham participação societária federal e afetem quanto a crimes específicos federais, tá? Ou, excepcionalmente, e aí foi criado mais tarde os crimes para apurar os crimes que ofendem a dignidade, que é o desaforamento, mas crimes específicos, como tentou... eu esqueci o nome aqui, mas aquele atentado junto a Marielle Franco agora, né, para poder passar para a competência federal. Basicamente, essa é a atribuição da Polícia Federal. Uhum. E, logicamente, o narcotráfico, tráfico internacional e interestados. O restante das competências, né, residual, fica todo com as polícias estaduais, que são de competência de cada ente. Tá? Então, essa é a regra de competência para poder separar aquilo que é competência da polícia estadual, no caso a polícia judiciária, polícia civil nos estados e a polícia federal. Entendi. Vereadora, você ligada direto à ACI, né? O Sim. balcão, como você disse, acontece o tempo todo isso. Essa modalidade do boleto está na moda aí, né? Como vereadora parlamentar, existe alguma ferramenta que possa ser direcionada, por exemplo, foi votado na Câmara um projeto de lei de sua autoria, que, né, entre aspas, que possa ajudar, nesse caso, local do município, a Polícia Civil. Existe a possibilidade de se criar um mecanismo para que ajude, sendo local, ou não pode existir dessa forma? É regional, é estadual, é federal? Olha, eu acho que pela competência nossa aqui, enquanto legisladores, a gente pode, né, e trabalha para isso, a gente faz legislações municipais. Como a Polícia Civil, né, é a polícia do Estado de Minas Gerais, aí seria da competência do Estado fazer alguma lei que ajudasse a Polícia Civil na apuração desses casos. Mas, ao invés de lei, o que eu quero fazer a partir de então, que eu já tive até o consentimento da nossa diretoria, é uma campanha, né, para a gente trazer essas informações para as pessoas. Porque quando acontece, há poucos dias, agora aconteceram vários casos aqui no município ligados ao Banco do Brasil. Né? As pessoas recebiam uma ligação dizendo ser do Banco do Brasil e avisando as pessoas que o cartão tinha sido clonado. E aí solicitavam as pessoas, né, os dados, confere para mim, por gentileza, né, a conta da senhora é tal, a senha. Nós vamos até a casa da senhora levar o novo cartão. Né? E aí as pessoas tiveram contato físico com essas pessoas e várias pessoas aqui da cidade foram lesadas. Então, o que a gente tem em mente já de fazer isso são campanhas sistemáticas de alerta à população, através das rádios, como a gente está fazendo aqui hoje, através dos jornais, através das redes sociais. Campanhas educativas mesmo. Né? Educativas. Inclusive, o doutor Fernando já se mostrou disponível para a gente gravar um vídeo, né, com as duas entidades que operam bancos de dados aqui na cidade, entidades sem fins lucrativos, porque todos os bancos, né, financeiras, cooperativas de crédito têm o acesso aos bancos de dados. Mas nós, as entidades de classe, a gente precisa fazer essa campanha sistemática de orientação à população, de alerta, não é? Então, a gente tem esse trabalho a fazer agora para frente, nós vamos gravar um vídeo e sistematizar mesmo essa campanha, da gente sempre falando e lembrando as pessoas para evitar que mais pessoas caiam nesse golpe. Em termos de legislação, eu acho complicado, porque legislar em cima, por exemplo, de um banco de dados que não é próprio do município,
aí a gente está interferindo. Ele é aberto, né? Ele é aberto, então não há como legislar em cima de um banco de dados que não pertence ao município, não é? Mas a gente vai fazer essas campanhas sim, e aqui mesmo na casa a gente pode, né, à medida do possível, vir aqui na rádio falar com as pessoas sobre isso. Microfone sempre aberto para você, vereadora. Doutor Alexandre, algum caso específico na cidade de Sete Lagoas que você possa contar para a gente, né, apontando que assim, esse caso foi extremo de crime? Nós tivemos Porque eu imagino que você deve receber diariamente pessoas... Nós tivemos aqui recentemente um caso relevante, até tomou bastante proporção nas mídias, de um golpe aí com os copos térmicos, né? A quadrilha foi presa, né? Então a pessoa chegava lá na casa do cidadão, eu vim fazer uma entrega de um copo térmico, a caixinha lá, não comprei não. Mas tá aqui o endereço e tal, vamos fazer uma proposta aqui, me paga só o frete, fica com um copo pra você então. Pede um frete baratinho, R$6 a pessoa, um copo térmico R$6, passa o cartão, o frete Se tem que for ser só pago, 6, tá bom, né? o frete tem que ser pago no cartão, aí passa o cartão, a máquina clona os dados ali do cartão, a pessoa pega o copo e acha que levou Fez um grande negócio. Ganhou um copo de graça, pagou só um frete de R$6, né? Esses dados, então, são captados pela máquina do golpista lá, e aí começaram depois, faz saque, faz transações financeiras, né, com os dados da pessoa, e quando ela assusta ali, já o dinheiro do banco foi embora, dívida e muita coisa. E essa quadrilha, então, foi presa, né? Isso foi noticiado, eles foram autuados em flagrante aqui na cidade de Sete Lagoas. O material até tive a oportunidade de ver lá na delegacia, apreensão. Então é uma coisa que chama atenção. E voltando àquela questão só uma informação aqui, por coincidência, hoje de manhã eu vi uma notícia da Polícia Civil de Montes Claros que prendeu um homem, essa aqui, de Montes Claros, né? Isso, prendeu um homem fazendo extorsão contra a ex-namorada, né? E insistiu em receber dinheiro dela para divulgar fotos e tudo, e ela, com o apoio da família, porque muitas vezes a pessoa fica com vergonha, até de falar para a família que está sendo extorquida, tem fotos íntimas minhas com a pessoa, e ela se sente envergonhada, não pede apoio. Essa foi importantíssima, o apoio da família, a coragem dela de expor isso para a família. A própria irmã levou ela na delegacia, denunciou, tinha os dados da pessoa, fizeram um inquérito, foi preso o autor. Nesse caso, né? assim, então, só faltou ela denunciar, porque o acusado estava fácil, né? Que é o ex-namorado. Mas muitas vezes a pessoa... Por vergonha. Né? De ser exposta. E não pede apoio nem para a família, não pede apoio para a polícia, porque você pede apoio para a família vai incentivar, como que aconteceu nesse caso, de ir na polícia. Às vezes a pessoa não fala nem para a família, não tem nem quem vai incentivar ela de ir na polícia, né? E então é importante esse apoio, né, da família e tudo, e a polícia está ali aberta para atender, para receber. Nós temos a delegacia de mulheres, tem a delegacia regional que tem a parte de inteligência, e a gente está disposto, a gente está aberto para receber essas pessoas e ajudar da melhor forma, né? Então esses foram 2 casos que eu achei assim, pontuais, que mereciam, né, destaque, porque exatamente, um por imprevidência, exatamente essa falta de cuidado, e o outro que foi resolvido por aquilo ali que o doutor Fernando falou, coragem, a importância de notificar a polícia, a importância de falar para a polícia, eu fui vítima, né? Porque se a gente não fica sabendo do crime, não tem como apurar. Num passado não muito distante, doutor Fernando, a gente via, né, a gente entendia que qualquer tipo de empréstimo, né, qualquer transação, você teria que ir lá conversar com o gerente, na agência física. Sim. A facilidade da internet, como no começo da entrevista a gente falou, veio para, né, fomentar, ajudar, né, aproximar. Sim. E hoje os bancos colocam à disposição qualquer tipo de transação pelos meios de comunicação dele, né? Aplicativos. Sim. Você não precisa mais ir na agência para pegar um empréstimo. Sim. Antes você sentava na frente do gerente, assinava um monte de papel.
E isso acaba que facilidade para um lado e facilidade para o crime, né, de quem está querendo fazer a contravenção. É o que a gente coloca aí. A gente não está crucificando as benesses que a internet trouxe e a tecnologia. Muito pelo contrário, ela facilitou imensamente esses acessos às linhas de crédito, financiamento e comunicações, coisas que antes a gente demorava tempos para poder fazer. Hoje a gente consegue fazer com alguns cliques e é muito, muito importante. E é por isso também que a gente percebe que houve uma rigidez cada vez maior, principalmente na parte de direito consumidor, na responsabilização dos bancos, das instituições bancárias, para poder ela ter cada vez mais cuidado no oferecimento dessas linhas de crédito e pacote, para não ter que sofrer aí processo de indenização em razão disso. Mas o mais importante, né, é muito importante que a pessoa tenha sempre esse cuidado, né, de estar sempre noticiando os fatos, perceber quando chega algum boleto diferente, chega uma conta diferente, ou ela percebe que está tendo um desconto na sua conta, comunicar a instituição bancária, fazer o bloqueio do cartão, fazer a comunicação. Eu vou falar de mim mesmo, né, que eu troco de cartão de crédito com muita facilidade, porque vira e mexe, acontece uma compra que eu não efetuei dentro do meu cartão de crédito. Aparece lá no extrato. E aí, imediatamente eu sempre confiro meu extrato, já noticia a instituição bancária, faço a contestação daquela compra, já bloqueio aquele cartão, já emite novo. Como é que eu vou ficar sem cartão? Eu não sei, mas eu não ando mais com dinheiro. O dinheiro agora fica virtual. Meu maior problema nuvens, né? É pagar pedágio aqui na 040. Esse é dinheiro mesmo. Então esse é só Até dinheiro. as pratinhas, né? Agora já botei uma tag no meu carro, então já conta direto, debita direto na minha conta. Mas assim, porque realmente eu não consigo andar com dinheiro. Então o dinheiro, eu acho que está até com os dias contados, a moeda corrente. Então você não tem como viver hoje sem esse acesso à internet, mas você tem como se cuidar, se precaver, né? Então assim, você verifique suas contas, tem alguma coisa a mais, compra, verifica, contesta, né? Faz o bloqueio, né? E assim, e tem a avó da gente é uma sábia, né? A minha avó já dizia, quando a esmola é muita, o santo desconfia. Exatamente. Então, assim, a doutora Heloísa falou aqui agora há pouco, não tem milagre para pagar a conta. Se você deve 4 mil, é 4 mil. Você não vai pagar R$50 numa conta de 4 mil. Então, assim, gente, assim, é muita vantagem? Abre o olho. A vantagem, na verdade, é a oportunidade que o criminoso tem de cegar os seus olhos, para que você não enxergue qual que é o verdadeiro ardil que ele está naquele momento querendo te induzir para te levar a erro. E ainda, de repente, levar o pouco que você tem, né? E assim, eu vou me permitir contar um caso meu. À vontade. Eu era office boy em Belo Horizonte. Eu trabalhava na Bernardo Guimarães, no Alto Afonso Pena, perto da Praça Tiradentes. Eu trabalhava numa empresa, que era a empresa que tratava de administração de condomínios. E eu morava lá no Jatobá. Então eu pegava um ônibus, que era um 1141, descia ali no centro de Belo Horizonte, e depois eu pegava o 3001 do centro de Belo Horizonte até o Alto Afonso Pena para poder ir trabalhar. E eu recebia vale transporte. E numa dessas incursões, eu desci no centro de Belo Horizonte e fui abordado por um senhor me oferecendo um relógio. O relógio só faltava falar o número da Mega Sena. O relógio era fantástico. E me oferecia o relógio e falei assim, olha, nossa, mas... não, é barato, tu pode ficar com o relógio assim, eu não tenho nada, eu só tenho vale transporte, você não aceita. Eu disse, é um negócio. Eu peguei a cartela de vale transporte que eu tinha, do mês inteiro, entreguei e peguei o relógio. Peguei o relógio, a pessoa sumiu com uma fumaça na minha frente. Eu tinha ali uma sucata que não funcionava. Só a carcaça. A carcaça. E assim, mas graças a Deus eu tive que aprender. Foi um mês andando a pé ali da rodoviária até o Alto da Afonso Pena. Foi a pena, né? Aprender, a penalidade, né? Foi essa, foi né? A penalidade. Sim. Mas o que é isso? É porque às vezes você não tem essa diligência constante. Mas vai botar isso na cabeça. Não tem milagre. Né? Não tem. Não tem milagre. As coisas, assim, é muita oferta. Desconfie. Desconfie porque, de repente, é uma oportunidade que eles estão criando para te cegar.
Então, são dados. Eu fico me permitindo falar um pouquinho da atribuição aqui da vereadora, quando eu pergunto: tem alguma coisa que o legislativo aqui pode fazer? Assim, essa matéria específica, pelo pouco que eu sei, é de competência específica da União. Está lá no 22.1 da Constituição Federal, que é competência exclusiva legislativa, nem concorrente é. Então, assim, quem legisla sobre isso é a União. Há uma competência concorrente específica quando trata do direito do consumidor, que aí pode discutir, mas é uma competência concorrente que vai fazer a legislação na omissão ou dentro daquilo que há a moldura específica da legislação federal. Então, assim, o legislativo municipal, ele fica engessado com relação à criação de leis específicas de combate a esse tipo de atuação. Por quê? Porque é competência específica da União. E a União tem legislado sobre isso. Mas a doutora aqui colocou muito bem, a vereadora, que a importância do legislativo estar participando no processo de conscientização. Exatamente. O processo de conscientização, acho que é o processo que mais surte resultado. Porque você tendo conhecimento e tendo cuidado e se precaver, né, como isso que está acontecendo aqui agora, essa oportunidade, está conversando, tendo uma conversa franca com os ouvintes, está trazendo esse assunto, ele traz esclarecimento, traz a oportunidade de dar luz a esse tema para que as pessoas tenham mais atenção sobre esses fatos, sabe? Para que fiquem mais precavidas para não cair num golpe que a toda hora está E a gente passa a maior parte do tempo com todas as campanhas de todos os setores, né? Você vê da educação, da saúde, né? Que a gente teve pandemia aí. São as campanhas que vão fomentando as pessoas de informações, né? Sim. Que você possa saber, opa, peraí. Há pouco eu entrevistei a menina do trânsito, ela disse que ela faz um personagem da morte. Ela fica na esquina, né, no trânsito, como personagem da morte. Ela chega lá mesmo na porta do carro para fazer a campanha e fala, olha, é o cinto. Como morte, né? Então, quer dizer, é uma coisa bem direta ali, apontando o dedo mesmo, você está errado. Verdade. E essa campanha que a Heloísa está dizendo aqui, a vereadora, é nesse sentido, né, Heloísa? Para falar, olha, deixa eu te falar, olha seus dados, esse boleto é real. Se não consegue entrar nos canais oficiais, vá até a agência, olha, eu quero segunda via aqui, porque eu estou achando isso aqui errado, não está legal. E tem as campanhas também que a gente vê na rede social do Serasa. O Serasa, quando faz essas campanhas realmente com desconto, vem do Serasa, que é um órgão, né, que está ali junto à CDL, né, as empresas credenciadas. Hoje são os dois maiores bancos de dados também, é muito importante a gente falar, né, que são os dois bancos de dados oficiais do Brasil, que é o SCPC, que pertence à Boa Vista Serviços. Esse banco de dados foi criado pela Associação Comercial de São Paulo, é o maior banco de dados do Brasil. E nós temos a Serasa também, que é uma empresa que comprou o antigo SPC. Então, são os dois bancos de dados confiáveis, não é? Mas a gente sabe que as pessoas, por exemplo, elas podem adquirir uma franquia de um banco de dados, abrir uma lojinha e ali, né, fazer também as consultas de balcão. Mas o que a gente sempre gosta de deixar muito claro é para a pessoa procurar diretamente o credor. Porque mesmo um escritório desse, né, às vezes pode ser um estelionatário que tenha se apropriado do direito de uso desse banco de dados. Então, um alerta muito grande que a gente faz é que realmente procure o credor. Né? A gente sabe que é ruim, ninguém gosta de ficar devendo, mas que as pessoas tenham a oportunidade de negociar com o seu credor. Olha, eu consigo abater isso, vamos, né, pagar em X prestações, mas que não aceite de maneira nenhuma contato por celular, link que às vezes vem no Messenger do celular, fala assim, olha, você fez uma compra na loja Bolinha Azul no valor de X, clique aqui nesse link para confirmar a sua compra. Esse link também é falso. Esse link é complicado. Esse também é falso, ele direciona a pessoa já, né, para um esquema aí de fraudes. Então, gente, a orientação é sempre essa. Procure o seu credor, negocie presencialmente, não aceite de forma nenhuma boletos ou contas que são enviadas por Pix, por pessoas que vocês não conhecem. E é esse alerta e essa campanha sistemática que a gente vai fazer aí com, né, junto com a Polícia Civil, que prontamente aceitou esse convite. Ótimo. Doutor Alexandre Viana, mais uma ponderação que você gostaria de pontuar? Não, só complementar essa informação aí, né, da campanha
que a vereadora está levantando essa bandeira, e é importante. A informação é a melhor arma que a pessoa tem contra golpista, né? Então, ela procurando se informar através dessas campanhas, desses programas, isso é o mais importante, né? E pôr na cabeça, não existe almoço grátis, né? Muita facilidade, golpe à vista, né? O golpe, a internet fala, o golpe tá aí, cai quem quer. Então, cuidado, né? E a informação sempre importante, essa iniciativa, né, da vereadora, muito, tenho certeza que vai ajudar muita gente aí. E o que a gente vê realmente na delegacia, a maioria das pessoas que acabam caindo, infelizmente, por falta de informação mesmo, né? E a polícia está lá para atender, precisou, caiu no golpe, tomou prejuízo, procura que a gente vai registrar, vai fazer o possível, vai fazer o melhor para ajudar essas pessoas. Obrigado, doutor Alexandre Viana, que é delegado regional. Doutor Fernando Dias, obrigado pela participação. Eu que agradeço a oportunidade. Quiser pontuar mais alguma coisa, fique à vontade. A gente agradece a entrevista maravilhosa, bem pontual, né? Bem direta, incisiva em cima desse tema, que é muito complexo. E a gente agradece e volte sempre ao nosso Faixa 103. Eu que agradeço a oportunidade, cumprimentar e parabenizar a vereadora Heloísa pela iniciativa, que realmente é através da educação e da conscientização e prevenção que a gente consegue diminuir essa incidência, né? E reafirmar o compromisso do doutor Alexandre aqui, a necessidade das pessoas irem à delegacia, registrar esses fatos, trazer esses fatos para a polícia, para que a polícia possa fazer a atuação. Sem essa notícia, a polícia não toma conhecimento. Não tomando conhecimento, não tem como agir. Então, é importante essa notícia ser registrada junto à polícia. E é o que o doutor Alexandre falou, a polícia está lá pronta para fazer esse atendimento, é o serviço que a polícia está à disposição para fazer e ela tem esse empenho para poder fazer o atendimento. A pessoa não precisa ficar com vergonha, né? Às vezes ela fica constrangida, não precisa, isso aí qualquer um pode ser vítima, tá? Então a importância é prevenção, conhecimento, informação e trazer isso a público através da polícia. A polícia trabalha de forma sigilosa, não vai divulgar dados, não vai divulgar nomes, trabalha com o sentido de fazer a apuração, identificação e prisão dessas quadrilhas. Obrigado, doutor. Volto sempre. Obrigado. Vereadora Heloísa Frois, que pauta maravilhosa, que bandeira legal, e a gente vai esperar, aguardar e incentivar sempre essas campanhas, né, que estão por vir aí, para a gente direcionar para as pessoas, para a população, para que Exatamente. o menor número de pessoas possíveis caiam, né, nesses golpes. Exatamente, essa é a intenção da campanha, trazer informação, trazer alerta às pessoas, não é? De que milagres em questões financeiras não acontecem. Então, eu agradeço mais uma vez essa oportunidade de estarmos fazendo aqui, né, essa entrevista de utilidade pública. Muito obrigada. E assim fizemos mais um Em Pauta para você ligado Rádio Câmara de Sete Lagoas 103,5, TV Câmara, canal 11.2 digital e as nossas redes sociais oficiais, Câmara Municipal de Sete Lagoas. Foi mais um Em Pauta para você ligado em nossos canais de comunicação.